Cabe-me a honra de apresentar o Sr. Engenheiro Ângelo Correia, com quem tive o privilégio de privar hoje e com quem criei uma grande empatia. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, por me ter acolhido. O Engenheiro Ângelo Correia é licenciado em Engenharia Químico-Industrial e Organização e Gestão de Empresas. Exerceu funções de administração em diversas empresas privadas e presidiu a Associação Nacional das Empresas Operadoras Portuárias e a Associação de Empresas de Segurança Privada. Foi deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República, onde presidiu as Comissões Parlamentares de Defesa Nacional, Assuntos Europeus, Poder Local, Regiões e Ambiente, Economia, Finanças e Plano. Foi também presidente da Delegação Parlamentar Portuguesa à Assembleia Parlamentar da NATO, foi Ministro da Administração Interna do 8º Governo Constitucional. A 9 de junho de 1994 foi feito Comendador da Ordem de Cristo. Recentemente exerceu os cargos de Presidente dos Conselhos de Administração do Grupo Fomento Invest, eu bem disse que me ia enganar nesta coisa, e da Lusitânia Gás e de vogal do Presidente, vogal do Conselho de Administração da Fundação Elídio Pinho. É Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabo-Portuguesa e Cônsul Honorário do Reino Hashemita da Jordânia em Portugal. Damos as boas-vindas ao Sr. Engenheiro Ângelo Correia, a uma sala que, segundo o Sr. Presidente da Junta já conhece e bem, convidando-o a dirigir-se ao púlpito, de onde irá realizar a sua intervenção subordinada ao tema o papel do poder local. Minhas senhoras e meus senhores, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidentes, velhos amigos, novos conhecidos, cidadãos de Ilhavo e não só, é um prazer e uma honra estar aqui a aceitar o vosso convite para falar de um tema de que eu pouco sei. É importante convidar-nos para coisas que pouco sabemos, que somos obrigados a estudar. O pior é quando sabemos demais e pensamos que sabemos. Ora bem, por isso, é um desafio para mim, é muito interessante, simplesmente. É um desafio que eu estou um pouco violentado, porque depois de ouvir, sinceramente, não estou a exagerar, depois de tudo o que eu ouvi, a pergunta que eu faço a mim próprio é: e o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer depois de ter ouvido tudo? Eu, prudentemente, nunca faço improvisos. Aliás, os meus improvisos dão muito trabalho. Prudentemente, tenho sempre os tópicos que eu devo nortear, aquilo que devo dizer. Logo, li e reli 2 vezes o que aqui estava, à medida que ia ouvindo. E por isso, a saturação do papel já me complica, digamos, a capacidade de aproximação. Mas vou tentar, e vou pedir desculpa se repito. Tentarei repetir dizendo outra coisa às vezes. Eu tinha ideia de falar sobre 2 pequenas questões. Sobre o poder local, falar de 2 questões. O sentido da sua representação e a sua funcionalidade futura. Coisas um bocado mais, não são tão tradicionais, mas calculando eu que a densidade intelectual das pessoas e profissional das pessoas que aqui vinham, eu talvez me pudesse arrojar a abordar estas 2 questões. A representação. Todo o sistema democrático, todo, baseia-se numa ideia muito simples. A vontade é do povo, a vontade é das pessoas. Como é que eu exerço? Como é que eu ponho 10 milhões a decidir o seu futuro? Pela representação. Como é que eu ponho 70, 60 mil pessoas num conselho a decidir o seu futuro? Pela representação. Ou seja, o sistema democrático permite-nos ter regras que levam a que um conjunto de pessoas escolham outras para fazer aquilo que todas queriam fazer e que queriam se ver feitas por alguns. É uma tarefa difícil, complexa, complicada e cada vez pior de exercer. Por isso vale a pena perceber
no poder local, nas autarquias, duas ou três realidades. Primeiro, formalmente é onde é mais fácil fazer. Porquê? Conhecemos todos melhor. Exceto se mandarem para aqui paraquedistas. Não creio. O regimento de paraquedistas está lá em cima, não está aqui. Por isso, em geral, é mais fácil as pessoas conhecerem-se, é mais fácil a avaliação que se faz e que os próprios representantes ou organizações que formulam a escolha dos representantes, já percebem qual é o sentido geral e a consciência geral que se tem sobre cada um. Em primeiro lugar, é mais fácil, é verdade. De onde é mais fácil a escolha e é mais fácil a obra. Porquê? A obra não está a quilómetros de distância, está ao pé de nós, vemos-la todos os dias. De onde a eficácia política e prática executiva nas câmaras é sempre teoricamente melhor. Teoricamente e praticamente. Logo, dir-me-ão, que vamos transformar o país em muitas autarquias. Não, cada um tem a sua dimensão identitária. Aveiro é ao pé de Ilhavo. Eu assisti à formação, eu fiz o partido, fiz com outros. Onde é que tu estás? Estás aí, Arlindo. O Arlindo está aqui, estão vários velhos amigos com quem fizemos o partido de 74 e em diante. E há uma coisa que eu sempre descobri por mim próprio. A Aveiro está tão próximo de Ilhavo, mas é tão diferente. São duas identidades políticas diferentes. É preciso percebermos que a identidade de alguma coisa, de uma pessoa, de um coletivo, de um grupo de pessoas, não é algo inato, nem é algo estável, permanente. Não! É alterável, é permutável, está sempre em evolução constante. Mas há traços de evolução que se mantêm. É curioso perceber-se isso. Por isso eu acho, em termos de eficácia, de denominadores comuns que nos atingem, nos vivificam, as dimensões autárquicas são excelentes. Têm acertos de posição, de fronteira, mas não são fronteiras de belicosidade, são fronteiras de colaboração. Ora bem, dir-me-ão, então estamos num bom mundo, num mundo excelente, com a dimensão ótima, para os problemas e para as escolhas, sim. Mas aí há duas questões, só duas, que eu gostava de dizer com clareza, para não haver dúvidas. O assalto do poder central às autarquias não é só na lei, é dentro dos partidos políticos. Um partido que diz, eu, direção do partido, tenho o poder de ter X números de deputados, escolho-os eu, e não o povo, os representantes do povo locais do partido, contribui para a força da democracia ou para a sua aniquilação? Para a sua aniquilação. Ponto final. Ou seja, um partido que quer capturar os poderes locais pelo seu próprio poder impositivo reduz a democracia. Ponto final. Não estou a falar de teorias. Estou a falar de realidades de hoje. Primeira questão. Segunda questão. Está em causa sempre, historicamente estará, um conflito entre dois poderes, duas legitimações. A de legitimação da cultura do aparelho e da cultura democrática. Não são sobreponíveis, nem são coincidentes. Às vezes são até altamente antinómicos. Se tivermos que escolher, qual é que temos que escolher? Só uma, a democrática. Porque um partido não é para ter uma clique dirigente e o resto é claque que aplaude. Um partido político é para ter homens livres que a todo instante são chamados a colaborar e a dizer o que pensam e o que querem. Logo, a primeira debilidade que um partido político tem em termos de autarquia é uma eventual tentativa de captura da sua direção, da legitimação dos seus membros pela força do poder central, sobre o poder local dentro do partido. Perceberam todos o que eu quero dizer? Ou há alguma dúvida? Não há. O sorriso é elucidativo. Ainda bem. Ora bem, nesse aspecto, o nosso próprio silêncio ou a nossa omissão é um pecado à democracia. Já não tenho idade
para ser subserviente nem independente. Nunca gostei, nem nunca fui. Mas agora, mais ainda. Para combater esta situação. O poder local é poder local. Nas pessoas, nas escolhas, na forma e no método. Não são só as pessoas, é o método. Em democracia não valem só os objetivos finais. Mas é a forma como nós os chegamos a eles. E esta é uma forma de método. Logo, essa é a primeira questão que se deve colocar sempre com toda a atenção. Segunda questão. A questão é um problema que eu tenho desde 1974. Eu fazia já oposição, fiz oposição em várias coisas antes do 25 de Abril, mas a democracia institucionalizada é outra coisa. É outra coisa, é outra facilidade da gente poder dizer e falar e estar. Eu percebi uma coisa. Percebi nessa altura que ou desejei uma coisa, e desejei por minha razão própria. Eu era bancário, era diretor de um banco, não comecei a fazer política. Diretor de uma área, representante de um banco português. Mas, quando as primeiras eleições se fizeram, eu era administrador de 3 empresas, de 3 bancos, onde eu estava, e outros 2 que se associaram, onde, aliás, trabalharam várias pessoas ilustres do poder local mais tarde, nas câmaras de Lisboa, de Cascais, Louros, etc, etc. Portanto, eu tinha uma vida privada. Fui para a política, com todo o prazer. Ajudei a fazer aqui o partido, e, portanto, com outros amigos e companheiros, tentei servir o melhor possível, mas a partir dessa altura disse eu quero voltar a trabalhar profissionalmente, e voltei. A partir, quando saí do governo, fui voltar a trabalhar, mas ainda estive mais de 10 anos até eu achar que estava já demais na política, onde disse opto claramente só pela vida profissional. Pela vida profissional e não pela vida política. Abandonei a política? Não. Abandonar a política, estar na política não é só estar em órgãos, é participar do movimento. Participar do movimento. Porque a política é um movimento permanente. É um molto perpétuo que estamos sempre a reproduzir. E, portanto, participar é fundamental. E a questão que se coloca a todos nós na política é: podemos considerar a política como um tempo, um espaço, onde eu posso entrar, ajudar, para depois voltar a sair? Ou seja, posso estar a minha vida social, a minha vida económica, vida empresarial, posso dar 4 anos, 8 anos. Depois volto à minha vida profissional. Posso servir o meu país numa causa pública, entrando e podendo um dia sair normalmente, ou sou obrigado a estar sempre? Ou sou obrigado a não entrar nunca? Nós criámos um esquema em Portugal, uma situação da excessiva profissionalização da classe política. E criámos um conjunto de inibições, de chamadas incompatibilidades, que são uma loucura total. Que são uma loucura para quê? Para 2 coisas. Para só exercer política ao nível quem lá está. Segundo, não valorizar nada as capacidades que o país tem. Eu quero um bom Ministro das Finanças. Não posso ter. Porquê? Porque as leis obrigam agora, se eu entrar, se for a um banco, buscar o presidente de um banco, e chamá-lo, o senhor vai para o Ministro das Finanças. Quando ele sair, está há 3 anos, de nojo. Não pode voltar ao sítio onde estava. Quer dizer, não este governo fez isto. Bom, nós andamos a construir, a classe política dominante anda a construir um sistema que parece que é só para eles. Para ficarem sempre os mesmos. Sem dar abertura a pessoas, tantos, que têm capacidade de 4 anos, ir para uma Câmara, para um governo, para deputado, e voltarem depois à sua profissão, querem contribuir para a coisa pública. Mas está-lhes vedado pelas leis de incompatibilidades. É preciso abrir a democracia e não fechá-la. É preciso não a compaginar com um livro que não tem páginas. Mas o livro está fechado. Isto no poder local. Isto noutras áreas do país. Por isso, primeira questão, é tão importante as formas e os modos de escolha do poder local e do seu funcionamento, da sua capacitação permanente ou transitória, como tudo o resto se pode imaginar. Mas há uma segunda questão, e essa talvez a mais importante, que é a funcionalidade. Eu fui presidente da Assembleia Municipal durante 8 anos, em Sintra, quando o Ciara era presidente da Câmara, fui presidente da Assembleia Municipal, e
curiosamente, aquilo que eu ouvi do seu professor, que eu ouvi dizer da capacidade da Câmara, eu sentia. Muitas vezes nós tínhamos a impotência que a lei nos dava perante problemas que queríamos perceber. E até tínhamos o problema de discutir coisas à distância, a longo prazo, sem ser chineses. Lembra-se do comentário que os chineses fazem quando lhe perguntaram, um tipo importante lá da direção chinesa, o que é que você pensa da Revolução Francesa? Quais as consequências teve aqui para a China? A Revolução Francesa em 1790, 1791, 92. Resposta do chinês. Ainda passaram poucos anos para termos uma análise serena sobre o problema. Quer dizer, não sejamos tão chineses. Eu não chego aí, mas... Não chegamos lá, mas há uma coisa real. A necessidade de abordar problemas de longo prazo, a tirania do curto prazo, a tirania do imediatismo é de facto tirânica. Isso é mau. Mas as Assembleias Municipais são de facto uma coisa que rodeia e deve ser encarada de um modo novo face a um fenómeno novo que apareceu nos últimos anos. Não foi só as novas expressões da nova direita que apareceram, foi a fragmentação. A fragmentação inibe e proíbe e dificulta cada vez mais a rotatividade que antigamente se fazia entre democracia cristã, socialismo, direita conservadora, social-democracia. Tudo isto são fenómenos que do passado herdámos, mas que de repente entraram numa confusão pela fragmentação partidária. Pior, pela ausência até de ideologias às vezes. Pior, pelo surgimento de populismos. Pior que tudo, pela introdução no fenómeno político de uma questão essencial, que é a questão dos chamados fenómenos identitários. Eu lembro-me sempre de um livro, vale a pena ler, quem tiver tempo, do Amin Maalouf, que é um tipo interessantíssimo, que aborda o futuro da humanidade, vista pela lógica do islamita moderado. Islamita cristão, também que mal, libanês, pai cristão, maronita, mãe sunita, árabe, islâmica. Ele olha para a história e diz, nós deixamos de tal forma, esquecemos de tal forma dos velhos conceitos, deixamos entrar novos, que hoje em dia não os conseguimos organizar, nem sequer fazê-los aplicar ao sistema político. Porque eles entram pela porta da negação. Eles entram pela porta da rejeição. Quando alguém entra pela porta da rejeição e diz eu quero entrar, a pergunta que se faz é, mas por que porta é que você vai sair? E não há nem para entrar nem para sair. É terrível este debate histórico que se introduziu. Isto, em Portugal, ainda não é nada. Ainda vamos ver extremas-direitas e extremas-direitas. Estamos só no início da transformação histórica em muitos aspectos. Simplesmente, para o funcionamento das Assembleias Municipais, coloca-nos um problema-chave, que é este. Como é que governamos uma Câmara? Com base, inicialmente, na votação de um Presidente da Câmara? Ou vamos aproximar cada vez mais as autarquias, o Parlamento, a Assembleia Municipal, num Parlamento Municipal? Cada vez mais vamos caminhar nesse sentido da sua responsabilização política ou não? É a primeira questão que eu não tenho. Eu tenho, mas é a primeira questão que temos de abordar para pensar. Segunda questão que temos de falar, perceber, fundamentalmente, é compreender que estamos numa última e nova fase, e não sei por quanto tempo vai durar, da vida municipal, da vida autárquica. Nós criamos um problema inicial de estruturação das leis, da instituição em si. Segundo lugar, as infraestruturas. Terceiro lugar, as áreas sociais. Quarto lugar, e bem, a devolução ao poder local de muitas áreas e instituições que são do Estado, que serão sempre do Estado, mas eram do Estado Central e deixam acompanhadas pelos fundos financeiros respectivos, ainda bem que vem para aqui. Eu não concordarei nunca que um hospital, em termos, se quiser, fundacionais, patrimoniais, ou um grande quartel, ou um tribunal com uma grande dimensão, possa ser municipalizado. Não falo do conteúdo, da função executiva ou da função médica, nada. Vou falar municipalizado no sentido físico. Mas percebo perfeitamente que escolas, centros de saúde, venham. Acredito.
Acredito que acho que é mais rápido e mais barato. E se calhar é mais transparente. Agora, acredito. Simplesmente, o que acontece é outra postura. É que hoje isso não é suficiente. Nós vivemos muito do chamado hardware. A Câmara era um epicentro, uma plataforma, um pivô de gestão e de criação de hardware. Passamos para o software. E o software está diretamente ligado àquilo que todos, o Dr. José Luís Carneiro e o seu professor, falaram, e bem, da nova questão, que é a questão da mudança da paisagem humana. Eu tenho uma opinião muito simples. Muito simples, que é simplesmente, simultaneamente teórica e prática. Cada país deve escolher as pessoas que pode acolher e deve acolher. Devia ser assim. Nós não fizemos paciência. Já o devíamos ter feito. Nós devíamos ter escolhido quem queríamos. Porque cada país, cada povo tem o direito de escolher com quem quer viver. Cada país tem o seu direito. Posso gostar mais deste ou daquele. Eu tenho a convicção de que um cidadão brasileiro, um cidadão cabo-verdiano, um cidadão angolano, não é de hoje, é de há não sei quantos anos, estamos habituados a conviver. Convivemos todos bem, com normalidade. Percebo que uma pessoa que venha da Roménia, porque conheço bastantes, ou da Ucrânia, tenha algumas dificuldades, mas percebo uma coisa, tem tempo de adaptação rápido. E um sentido de integração rápido. Se bem que o país que mais facilmente se integra no mundo, sabem quem é? É o português. Em qualquer sítio do mundo. A capacidade de poder se adaptar na imigração é muito grande. Porquê? Pela história. É que nós há 500 anos andamos pelo mundo. Nós há 500 anos tivemos, às vezes com a pobreza, às vezes com a aventura, às vezes com o gênio. Porque o português tem gênio. Não venha dizer que Portugal é estúpido, formado por tempos estúpidos. Pelo contrário. A genialidade meça pela capacidade de adaptação. E nós fizemos. Portanto, nós temos de perceber que há outros que também o podem fazer. E, portanto, se há civilizações que facilmente o fazem, há civilizações que dificilmente o fazem. Toda a civilização islâmica profunda tem dificuldades em qualquer sítio da Europa. Toda. Porquê? Pela natureza civilizacional dos seus valores. Nós não somos iguais. Podemos ter os mesmos direitos e obrigações e somos iguais perante Deus e perante a lei. Podemos dizer tudo isso. Mas os traços civilizacionais das várias civilizações são distintas. Estamos a falar com a mesma pessoa? Não. São identidades diferentes. Porque têm valores diferentes. Acreditam alguns piamente de que as mulheres estão cá em baixo. O que é isso? Igualdade. Nem pensem nisso. Isso é violar o Corão. Eu conheço melhor que ninguém em Portugal a civilização islâmica. 25, 30 anos eu convivi diariamente. Portanto, sei do que falo. Mas sei tanto do que falo que digo. Apesar de nós, teoricamente, dizermos que devíamos escolher com quem queremos estar, agora temos de dizer outra coisa. Temos de dizer a nossa própria adaptação. Nós não estamos em tempo de criarmos traumas para nós próprios. Não estamos. Não estamos em tempo de pensar que vamos criar uma culpa coletiva ou uma desculpabilização coletiva. Não é esse o tempo. O tempo é de encararmos esta realidade que temos. E a realidade é esta. A taxa de fertilidade em Portugal é 1,2. É a segunda mais baixa da Europa. Ponto final. Nós, a Itália, a Rússia, a Hungria, são alguns desses países, não conseguimos reproduzir o número de portugueses que tínhamos. Não conseguimos, esqueçam. Não vale a pena estarmos a pensar num universo paradisíaco em que as mulheres em Portugal têm o número de filhos que tinham, porque não existe. Mas não é só Portugal. A Europa, em média, daqui a 30 anos, maioritariamente é estrangeira. A paisagem humana daqui a 30 anos não é autóctone. Recuso-me à expressão nativista, que tem outro conteúdo. Mas não é autóctone. É oriunda de. Daqui a 30 anos já é. É a Inglaterra, em primeiro lugar. É a França, em segundo lugar. E depois vão ser, talvez, a Espanha, não sei, Itália. Logo veremos. E eu como sei que isto vai acontecer? Porque é inevitável. A taxa de fertilidade das mulheres islâmicas é 5, 4, 6.
ao fim de estarem muito tempo em França, são 3, ou em Inglaterra, mas começaram por ser 5, 6. Logo, deixem funcionar a biologia normal, sem restrições, e daqui a 30 anos, sem maioritários. O que é que eu vou dizer perante isto? Vou dizer, expulsão! Sou doido. Porque sou doido e sou injusto. Porquê? Porque ao mesmo tempo que nós não temos filhos em Portugal, os bons filhos vão para fora quando chegam aos 20 anos. É que nós temos um problema duplo, caso espantoso, e imigração, simultaneamente. Portanto, nós podemos ter princípios políticos, era ótimo. Podemos ter ideologia, não devemos. Podemos ter formas práticas de abordar o problema, é a única forma que temos. É ser abordagem realista e séria. E a abordagem realista e séria é esta. Quanto mais depressa nós conseguimos a integração, inclusão de algumas pessoas que cá estão em Portugal na nossa vida, ganhamos todos. Todos nós e eles mais depressa. Porquê? Por uma razão prática. Porque há coisas... Vocês estão aqui em Ilhavo, eu estou em Sintra, mas ando pelo país. Há sítios em Portugal que já não funcionavam sem os imigrantes. Não vale a pena desrepetir, mas são todos quase os setores. Logo, sejamos práticos. Não gostamos. A única coisa que podemos fazer é, então, e vamos incluí-los bem. O que é incluir? Incluir é dizer, és mais um. O que é quer dizer ser mais um? Em que natureza? Culturalmente são diferentes. Mas vamos criar um fenómeno de osmose, de colaboração, de cooperação, de modo a perceber a pior coisa que um país pode fazer neste tempo de hoje é criar guetos. Criar guetos é a nossa morte e a deles. Dos que fizerem e daqueles que nós permitimos induzirmos. O que é não criar guetos? É que há formas de relação. E aqui há uma palavra hoje, foi tantas vezes dita, que é confiança. A primeira palavra, o primeiro conceito que nós temos de expressar hoje é vamos ter confiança em nós, no nosso produto e na nossa relação. Logo, incluir o que é? É aquilo que o Dr. José Luís Carneiro dizia. É a habitação, é a língua, é a saúde, é a educação. Ou seja, vamos agora acabar falando das câmaras outra vez e das autarquias. É que esta é a nova questão. Meus senhores, tem de haver um vereador, pelo menos, para começar a ter a relação mais aproximada às comunidades. As polícias já o fazem. A polícia já o faz em muitos sítios. Olha, em Sintra, a polícia, por exemplo, já tem escolha, vai aos albaneses, ou vai aos magrebinos, ou vai aos não sei quantos, qualquer sítio assim. Tem uma associação, se não tem, façam. Escolher um líder. Para quê? Para nós falarmos com alguém da comunidade. E, de repente, cria-se um novo fenómeno político que não é bilateral, é triangular. Polícias, Câmara, autarquia, comunidades. Se nós não caminharmos na noção de contratos locais de segurança para esta triangulação de poder, comunidades, polícias ou polícia, autarquia, nós esvaziamos de conteúdo a capacidade de fazer a segurança. Porque a confiança faz-se na base de uma relação. E uma relação é uma questão de poder. Quando retiramos alguém, não há confiança, não há relação. Nós temos que instituir radicalmente um exercício de poder. Assim como alguns pensam que o fim da história é caminharmos para a ausência de sindicalismo, eu digo, pelo contrário, o fim da história hoje é o reforço do sindicalismo. Porque não o fazer é deixar à livre expressão a contestação. Quando ela está na rua caótica, é violência. Ao passo com o sindicalismo, há debate, há diálogo, há inclusão. Nós temos que perceber que o mundo não está no branco e preto. E os variantes de cinzento são muitas. Logo, para concluir, já estou a amassar demasiado, é dizer-vos que a nova função camarária, as novas, continua o follow-up das tradicionais, obviamente, mas inclui uma nova. A capacidade de intervenção no espaço público, no espaço comunicacional, no espaço afetivo, no espaço da relação de criar condições de confiança, no espaço deliberativo destas comunidades que chegam
não as deixando nunca à solta. Não deixem ser presa. E não é presa, sabem por quem? Por líderes locais dessas comunidades. Há muita bandidagem, então não há. Então não há. Até nas comunidades brasileiras. Para o Brasil é pior, aliás. O Sr. Ministro sabe melhor do que eu. Não vale a pena falar disso, porque há. O que nós temos de evitar é a contaminação de todos. Dentro do seu próprio espaço. Se não o fizermos, temos problemas. Se os deixarmos em termos de relação, nós vamos criar integradores. Por exemplo, para toda a comunidade ocidental, a antiga Igreja Católica ainda era um integrador. Era, agora não sei. A escola é um integrador. Para isso, é preciso, para concluir, percebermos duas pequenas questões. Às vezes diz que não há meios, não há pessoas, não há dinheiro. Estão enganados. O que há mais é boa vontades. Não precisam de dinheiro. O que nós não fazemos muitas vezes é esquecer certos estatutos. Eu vejo, lá pela minha terra, onde eu vivo, há pessoas, a partir dos 70 anos, reformam-se. Estão altamente disponíveis e estão no máximo das suas capacidades intelectuais e cognitivas. Não precisam de contratar. Mesmo para problemas da Câmara, grupos ad hoc que chamem as pessoas da terra assim, olha, você vive aqui, você tem a obrigação de fazer alguma coisa, quer alguma coisa, com certeza, todo o prazer. Então, olha, com mais este, eu preciso de uma opinião sobre isto. Para ter uma segunda opinião, às vezes, sobre problemas da própria terra. Neste caso, para ter uma primeira intervenção com pessoas mais idosas, mais maduras e, sobretudo, com uma coisa. A pior coisa que pode acontecer quando chega-se à terceira idade é ser muito frustrado, muito triste, deprimido, isolado. Terrível. Mas se a pessoa chegar a uma certa idade, ainda tiver a capacidade de realização humana, há uma coisa que tem mais que os outros. Tem afeto. Até por ser avô, ou ser avô. Os avós, os tipos encantadores para dar afeto. Às vezes dão mais que os pais. Aliás, os netos procuram-nos, porque o avô, a avó trata bem. E o pai, o homem, chateia. Ora bem. Portanto, vamos perceber esta realidade humana e transformá-la numa realidade política. Utilizem-nos para fazer o quê? O reforço da confiança. Porque o reforço da confiança é a base da inclusão. Desculpem-me a singeleza, simplicidade da análise, mas é coisas que eu sinto cá dentro. Foi um prazer estar convosco. Muito obrigado.